Pessoas são ansiosas porque vivem a teoria do caos. E olha só, antes de eu te explicar e de eu te mostrar o que é essa teoria do caos, calma, tá? Não tem nada de muito ruim nisso. Eu quero te contar uma história. Eu quero te falar do efeito borboleta, porque tem exatamente a ver com o ponto de hoje. Esse efeito borboleta é algo que gera alguma outra coisa. Então presta atenção, olha só. A essência, né, da teoria do caos é que uma pequena mudança nas condições iniciais de uma situação leva a efeitos inesperados, imprevisíveis, diferentes daquilo que a gente espera às vezes. Olha só, imagina que tenha uma menina brincando no quintal de bola, bem despreocupada, e é uma situação até banal, né? Parece até sem consequência nenhuma. Mas vamos pensar, vamos desenvolver uma situação hipotética aqui, tá? Vamos pensar, já que a gente está falando de efeito borboleta, vamos pensar que uma borboleta passou, né? Chamou a atenção da menina e distraiu ela. E aí a menina perdeu a atenção na bola, prestando atenção na borboleta, e essa bola acabou sendo atirada para fora do quintal. A bola foi em direção à rua. E bem na hora nessa rua, quando a menina saiu para correr atrás da bola, vinha vindo um caminhão. O caminhão estava carregado de sal. Calma que vocês vão entender já já. Eu quero só criar essa história na cabeça de vocês. Para não atropelar a menina que correu atrás da bola sem olhar para o lado, o motorista do caminhão teve que desviar numa virada muito brusca e o caminhão acabou tombando. Aí pegou fogo. Imagina o sal queimando. Imagina o cheiro do sal queimando agora. Porque para não atropelar a menina, ele teve que sacrificar alguma coisa, uma reação imediata. E toda a carga, né, de sal que tinha no caminhão começou a queimar. A fumaça que isso gerou estava muito concentrada em cloreto de sódio, que é o sal queimado. Tá? E isso subiu e começou a se armazenar nas nuvens. E lá nas nuvens, o cloreto de sódio, o sal, começou a formar gotas, juntar água. Começou a acumular e acumular de uma forma muito rápida, porque o caminhão inteiro pegou fogo. E com as nuvens pesadas, começou a chover. Depois de algum tempo, claro, tá uma situação hipotética. Né? Ou seja, presta atenção, uma brincadeira inocente da menina de bola, distraída por uma simples borboleta, produziu uma alteração imprevisível nas condições climáticas e ambientais. Eu sei que talvez isso não faça sentido, mas se essa fosse uma história real, você consegue perceber que uma simples borboleta mudou o rumo da história de duas pessoas que acabou influenciando numa situação climática e influenciando na vida de muitas outras pessoas. Choveu. Pode ser por muito tempo, por pouco tempo. O que eu quero te chamar a atenção agora é exatamente para esse efeito que uma simples ação e uma pequena ação gerou no final, de tombar um caminhão carregado de sal, pegar fogo e simplesmente mudar todo o clima. Bem ou mal, claro, né? Hipoteticamente. Mas pensa comigo, as situações que você vive durante o dia, que a gente passa durante o dia, sempre tem algum gatilho que vai disparar ou desencadear alguma outra reação, alguma outra tomada de ação sua, uma decisão, baseado em todos aqueles sentimentos criados pela interpretação de toda a informação que chega até você. Então tá, olha só, de repente tudo muda, fala pra mim, a gente está numa situação e aí, de repente mudou, inesperadamente. O que causou isso? Já parou para pensar que pode ter sido algo que você fez ou que alguém fez lá atrás? O tempo estava limpo quando a menininha brincava com a bola. Aí passou uma borboleta, simplesmente depois de algum tempo, o tempo fechou e começou a chover. Por causa da borboleta?
Percebe como a história é muito próxima da nossa realidade? Quando você começa a atribuir importância e valores maiores aos reflexos, sem saber o que realmente está gerando aquilo, é a forma errada. Isso não é o que eu quero falar de hoje da teoria do caos. Isso não é a forma de entender aquilo como um todo. Você está sofrendo por antecedência, porque isso gera ansiedade, e não está prestando atenção na borboleta. Está só reclamando do fogo no caminhão, da chuva que molhou a roupa que estava no varal, enfim. E o que causou aquilo? Tudo bem que é só um exemplo hipotético, eu vou te dar outros exemplos já já, mas eu quero que você entenda a geração desse valor. O que aconteceu quando você construiu na sua mente toda essa história? Ou o que acontece quando você constrói na tua mente tudo aquilo que te limita, tudo aquilo que te faz mal, que te deixa angustiado, que te deixa sem saber o que fazer. E às vezes, na maioria delas, a gente nem consegue explicar o porquê está sentindo tudo aquilo. Porque a gente não sabe onde causou isso, onde isso foi gerado, o porquê disso tudo. Não faz sentido? Então, o que é a chamada teoria do caos que eu quero te contar hoje? A teoria do caos é uma das leis mais importantes do universo, eu diria. É o início de tudo, pense dessa forma. A ideia central da teoria do caos é que uma pequena e simples mudança no início de um evento qualquer pode trazer consequências enormes e absolutamente desconhecidas no futuro. A gente não sabe o que vai acontecer. Quem podia imaginar que se um caminhão de sal tombasse e pegasse fogo, teria uma chance maior de chover, de chuva? Enfim, temos muitas outras teorias nesse ponto, não? Essas teorias ou essas reações que a gente tem a todos os pequenos detalhes que a gente atravessa durante o dia influenciam uns nos outros para gerar um resultado maior no final do dia. E quem aí chega no final do dia muito bravo, pé da vida, com um monte de coisa que deu errado? 2 pontos agora aqui. Primeiro, você não está tomando cuidado das borboletas. E segundo, não está vendo pontos positivos. E quando você não vê pontos positivos, quando você não treina a tua mente para procurar por positividade, você na verdade está treinando a tua mente para se afundar no caos, para ficar reclamando, para potencializar mais reclamação. E aí você começa a gerar resultados que podem ser imperceptíveis ou extremamente caóticos. E para um ansioso, que sempre espera o pior de tudo, geralmente vai ser caótico. É por isso que eu digo que pessoas ansiosas, e se você é uma dessas, pessoas ansiosas vivem a teoria do caos direto. Não prestam atenção em pequenos detalhes que, nesse caso, vão gerar grandes catástrofes no futuro próximo. Olha só, um exemplo claro disso, né, da teoria do caos. Imagina uma pequena mudança que gera algo extremo e absurdo. As pessoas que se atrasaram para o trabalho ou que simplesmente saíram para tomar um café no dia em que as Torres Gêmeas foram derrubadas, no dia 11 de setembro de 2001, foi isso, né? Você imagina, uma pessoa que perdeu hora porque teve dor de barriga, porque o despertador não tocou, ou porque dormiu demais, no fim das contas se livrou, se salvou de um acidente que foi um dos maiores do mundo hoje. Ou então uma pessoa que chegou no horário, mas simplesmente foi delegada, as pessoas pediram para ela ir buscar café. Ela teve que fazer um favor para as outras pessoas e que salvou a própria vida. Faz sentido? Uma mudancinha que fez uma mudançona. Ou então outro exemplo disso, né? Uma dor de barriga aí que já fez uma pessoa se atrasar para chegar no aeroporto e acabou perdendo o voo. E o voo caiu no meio da viagem. Tem algumas histórias já dessa. É claro que assim, é muito mais fácil lembrar da catástrofe, mas se a gente olhar, também tem um lado
positivo disso. Tá? Se você perdeu hora ou teve algum imprevisto de manhã e perdeu a reunião, ou então perdeu a comemoração de Dia dos Pais do teu filho na escola, olha só, um pequeno deslize de manhã fez com que você perdesse algo que ele preparou durante um tempo gigante na escola. Percebe que uma pequena mudança, sem importância às vezes, pode gerar algo inesperado. E para começar a entender tudo isso, e para começar a entender por que você é tão ansioso, não olhe apenas para o reflexo de que tudo isso está gerando agora em você, na sua vida. Tenta olhar para a causa daquilo tudo. Sabe, às vezes as pessoas vão ao médico e elas dizem, eu estou com uma dor na perna, mas aonde é essa dor? É no joelho, mas aonde? E que tipo de dor? E como é que é? Ele vai afunilando, especificando mais. É preciso que você saiba o ponto de inflexão, o ponto que muda tudo, a borboleta daquele problema. Porque se você souber onde está esse efeito borboleta que a gente fala, né, você descobre que a teoria do caos é baseada em um simples fato que pode ser inofensivo, mas que vai gerar total mudança na sua vida daí para frente. Então tente identificar o motivo, a causa, o início de todo aquele processo. É o motivo, a razão pelo qual atitudes foram tomadas. Simplesmente analisando tudo o que aconteceu. Por que aquele resultado foi gerado? Positivo ou negativo? É claro que quando o resultado é positivo, a gente não pensa muito, deu certo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. O problema é ter que sentar e reorganizar a mente quando as coisas estão ruins. Quando o resultado obtido, gerado, é negativo. Isso vai gerar medo, vai gerar angústia, vai gerar algo irremediável de repente, que vai refletir na próxima vez que você tentar realizar alguma coisa. E se isso faz todo sentido, agora você entendeu o que eu quero dizer sobre a teoria do caos. A teoria do caos é alguma coisinha que vai fazer com que alguma coisona aconteça. Outro exemplo disso, né? A gente quando estava na escola, desde o jardim, né, até o fundamental, e a gente já daquela fase gostava mais ou de esporte, outros de livros, enfim. Aqueles pequenos detalhes estimulados pelos nossos pais foram desencadeando o nosso modo de viver daí para frente. Pequenos detalhes geram grandes resoluções. Agora olha para você que é ansioso. O que causa a tua ansiedade? O que gera esse conflito mental? Você vê às vezes o reflexo disso tudo. Você está vendo a chuva, mas não está vendo o caminhão de sal queimando e não está vendo a borboleta que fez com que aquela menina saísse correndo atrás da bola na rua. É muito louco isso, eu sei disso. Mas é assim que as coisas acontecem. Exatamente dessa forma, claro que em proporções muito mais abrangentes, mas acontece na nossa vida. E o que esperar disso tudo? Quem sofre de ansiedade geralmente não presta atenção no gatilho que dispara essa informação que gera um sentimento. Então presta atenção. Se você está preocupado com o sentimento e não sabe como se livrar dele, tenta descobrir o que está engatilhando aquilo, o que disparou aquilo. Ações ou soluções tomadas em períodos curtos, 1 ou 2 dias talvez, né? Os efeitos produzidos serão talvez insignificantes, curtos. Mas quando o período é longo, cerca de 1 mês, 1 semana talvez, ou para algumas ações ou atitudes, até 1 dia já é um período longo, os efeitos produzidos vão ter padrões totalmente diferentes. Então imagina, um efeito que eu digo, né, da teoria do caos, o efeito borboleta. Alguma coisa aconteceu hoje, pequena. Aquilo amanhã já vai estar um pouco maior.
Depois de amanhã vai estar maior ainda. Então ainda está controlável. Mas aquilo depois de uma semana já saiu do controle. E depois de um mês? Depois de um mês, você já está arrancando os cabelos. Preocupado com aquilo. Me dá um pouco de água, por favor. De café. Não faz sentido? Percebe que se a gente parar e olhar a curto prazo, talvez o resultado seja outro. Pode ser de café mesmo. Mas se a gente olhar a longo prazo, aquela mudança que a gente não presta atenção, vai ter um resultado muito mais abrangente, eu diria. Tá? Faz sentido tudo isso? E o que eu quero que você entenda disso tudo? Olha só, quando eu falo da teoria do caos e falei do efeito borboleta, tem a ver muito um com o outro. Na verdade, esse efeito, né, borboleta é um dos elementos chaves da teoria do caos. Isso vem da literatura, não fui eu que criei. Tá? Então é chamado efeito borboleta, realmente é um efeito borboleta. Diz que uma borboleta batendo asas, mesmo que pousada lá na muralha da China, pode criar um furacão na África. Entendeu agora o que eu quero dizer com a teoria do caos? Com o efeito borboleta? Uma pequena borboleta batendo asa lá na muralha da China, aquilo vai aumentando e ganhando intensidade, ganhando volume, e chega na África em forma de um furacão. Isso significa, na verdade, que pequenos fatores podem provocar grandes transformações sem que você se dê conta disso tudo. E talvez o furacão na África aconteça realmente por causa de uma borboleta batendo asa na muralha da China. Mas talvez ela não saiba disso. Um outro exemplo muito claro disso, né? Imagina aí que você está saindo de casa agora, na época a minha filha, uma pré-vestibular, né, tá na faculdade agora, e imagina assim que ela estivesse saindo de casa para fazer a prova, né, o vestibular para a faculdade, e aí o pneu do carro fura. Perdeu muito tempo, acabou perdendo a prova, e ela acabou indo para uma outra faculdade, que não é a que ela queria. Simplesmente porque perdeu a prova daquela faculdade, não quis esperar mais um ano. Acabou indo fazer talvez o mesmo curso, mas em uma outra faculdade, enfim, diferente. Ou até mesmo um diferente curso. Percebe como um simples detalhe, insignificante às vezes, pode mudar o roteiro ou o desejo de uma vida toda? Um pequeno detalhe pode mudar o resultado ou o resto da vida de uma pessoa. Se não tivesse um prego, o pneu não tivesse furado, ela tivesse feito aquele vestibular, tivesse entrado na faculdade, na melhor faculdade, para o curso que ela queria, teria sido a melhor profissional naquela área, seria um efeito muito diferente de um efeito hipotético que eu estou dizendo agora, mas se o pneu fura, ela perde aquele vestibular, acaba indo fazer um outro curso em uma outra faculdade que ela não gostava, e aí quando a gente não gosta, a gente não consegue ser bom. Quer dizer que um preguinho modificou uma vida toda. Me fala aí, se não é um efeito borboleta. Se não é a borboleta lá na muralha da China, fazendo um furacão na África. E o que isso vai evitar? Quando você sabe disso, se você sabe desse efeito borboleta agora, né, da teoria do caos, que alguma coisa que possa acontecer hoje ou amanhã cedo, isso pode mudar a tua vida completamente. Sempre quando você entende que pequenos detalhes podem alterar grandes resultados, podem gerar grandes resultados bem diferentes daquilo que você espera, você entende o que você precisa fazer para reverter essa situação. Você consegue evitar com que sentimentos de ansiedade sejam construídos. Você consegue evitar com que o prejuízo maior aconteça. E qual é o prejuízo maior que a gente pode ter? Perder o nosso tempo.
Perder tempo. Tempo é o bem mais precioso que a gente tem hoje. Então não desperdice o seu tempo. Presta atenção nisso. E presta atenção nas borboletas do seu dia. Pequenos detalhes. E o que, então, a maioria das pessoas fazem de errado? O que elas fazem de errado é exatamente isso. Não prestar atenção nos pequenos detalhes, nas borboletas, que desencadeiam grandes ações. Talvez você não preste atenção em pequenos detalhes que te fazem já sair de casa com a cabeça na lua, ou simplesmente bravo por outras coisas. Isso vai influenciar diretamente no teu trabalho e vai fazer com que você não seja promovido. Ou talvez você acorde num dia muito disposto, receba uma ligação muito gostosa pela manhã, sai para trabalhar animado, chega no trabalho e começa a produzir de uma forma diferente. E bem nesse dia era o dia que o seu chefe ia escolher alguém para promover. E acaba te escolhendo, tendo em vista uma pequena mudança que começou lá na tua cama de manhã cedo. É muito louco pensar dessa forma, mas pensa sobre isso. O que gera ansiedade é não prestar atenção nas borboletas, nos detalhes. Então não perde tempo. Faz com que o seu tempo jogue a seu favor. Preste atenção em quantas borboletas a gente está não prestando atenção durante todo o dia. E se uma mudancinha, uma borboletinha, uma pequena ação pode mudar uma vida, imagina vários pequenos deslizes ou várias pequenas ações durante o dia todo, durante a semana toda, durante o mês todo, sei lá. Um acúmulo de pequenas coisinhas que viram uma bola de neve gigante e aí você não consegue mais sair desse problema. Então, saber entender o teu problema, eu digo problema nesse sentido de fator emocional, tá? Que gera muita ansiedade. Por maior que seja, talvez possa ter começado em um pequeno deslize, ou em alguns pequenos deslizes ou mal entendimento. Horas, minutos antes, ou dias antes, ou se isso tiver já muito grande, pode ter sido gerado alguns meses, semanas antes, não sei. Parece assim, né, que a nossa mente agora explodiu, né? Tá girando assim, poxa, agora eu consigo entender o que eu tô passando, o que eu tô vivendo, por que isso tá acontecendo. Teoria do caos. Pessoas ansiosas vivem a teoria do caos. E uma pessoa ansiosa só consegue enxergar gravidade maior em todos os pontos, em todas as atividades, em todas as ações, no final de todo o processo. Só enxerga coisa negativa, só vê problema, tem medo de ter problema, mas só atrai o problema para aquilo. É o famoso mindset fixo. Então tenta prestar atenção agora e olhar para você, como eu sempre digo, não precisa dividir isso com ninguém. É uma coisa sua, de você e para você. Olha dessa forma agora. Respira fundo e pensa. Quantas borboletinhas já mudaram a minha vida? E para o ansioso, sempre para o negativo, para o mal. Querer explicar um problema com outro problema. Tá bom, se esse é o jeito errado, como é que é o jeito certo de fazer tudo isso então? Como é que eu começo a aplicar isso na minha vida? Como é que eu começo a usar isso a meu favor? Olha só, presta atenção em pequenos detalhes e principalmente nos sentimentos que são gerados por cada uma dessas informações que chegam até você. Lembra, as informações, elas chegam através de um toque, através daquilo que você escuta, através daquilo que você vê, através de um cheiro, através daquilo que você entende, através daquilo que você acha, através daquilo que outra pessoa acha, se você se deixar influenciar por ela, através de alguma coisa que você não se dê conta de que está
criando na tua mente e está sendo gerada por outro fator, sem que você avalie, filtre aquilo. Então pensa lá, tenta entender se você realmente precisa daquilo, a sua responsabilidade naquilo e o valor disso tudo. E presta atenção, se o efeito borboleta de alguma coisinha lá atrás, ou algumas coisinhas lá atrás, estão gerando um problema muito grande, você precisa então gerar mais, eu diria, borboletas positivas para fazer uma grande mudança na sua vida. Como assim borboletas positivas? Essa é a chave da aula de hoje. Se esse efeito borboleta é algo pequeno, sem importância às vezes, que está gerando um problema gigante, por que então, um passo de cada vez, a gente não começa a girar esse efeito borboleta ao contrário? Fazendo alguma coisa boa e positiva hoje, talvez efeito borboleta nisso também. Isso vai gerar alguma coisa muito maior e muito mais positiva daqui a algumas horas, alguns dias, algumas semanas, alguns meses. E quanto mais positivo você for, maior isso tudo fica. Então olha aí, eu sempre digo que o problema é a solução. Pessoas ansiosas vivem a teoria do caos. Pessoas ansiosas simplesmente sofrem por pequenos detalhes que acabam gerando e virando gigantescas conclusões sem fundamento no fim disso tudo. Como é que você desconstrói isso e se livra da ansiedade? Como é que você tem uma vida sem ansiedade? Reverte o processo. Tenta gerar mais borboletas, mais pequenas situações, mesmo que sem valor, para que isso gere, lembra o efeito borboleta? Alguma coisa muito maior e melhor num futuro breve. E olha só, sendo positivo, tenta achar uma coisa boa no seu dia, todo dia. A sua mente vai se acostumar a fazer isso. Vai começar a achar algumas coisas boas todos os dias. E aí você começa a achar, depois disso, muitas coisas boas que aconteceram durante o seu dia. E aí o efeito está aumentando. Consegue ver o efeito borboleta? E aí se você consegue achar no fim do dia muitas coisas boas no seu dia, não importa o quão ruim ele tenha sido, a próxima fase disso é começar a achar coisas boas enquanto as outras situações acontecem. E quando você treina a tua mente para procurar por coisas boas enquanto todo tipo de situação acontece, não importa a hora que seja, ou a situação que você esteja enfrentando, você vai olhar para aquilo, ao invés de uma forma pessimista, se render ao desafio e simplesmente desistir, inventar uma desculpa e simplesmente ser negativo, você já vai estar ali procurando por positividade, por resolução, por problemas solucionados. E isso não gera ansiedade. Você não constrói mais ansiedade dessa forma. Então lembra da tua borboletinha? Começa hoje. Quando a gente acabar isso aqui, fecha o teu telefone, fecha o olho. Então, na hora que você for tomar banho, olha para você enquanto a água cai na cabeça. E o que de bom aconteceu no meu dia hoje? Você só tem que achar uma coisa. Amanhã, talvez tente duas. E aí vai. Vai porque é dessa forma que você tira toda a ansiedade dos seus sentimentos. Faz sentido? E, gente, olha só, se eu te ensino isso, não é só porque eu li sobre isso. É porque eu vivo isso, porque eu faço isso. E se eu faço e funciona, vai funcionar para você também, com total certeza. Se liga nessa, ó. Não importa a tempestade que você esteja enfrentando agora. Tente descobrir qual foi a borboleta, o motivo que causou tudo isso. Faz sentido isso para você? E o que a gente entende disso tudo então? Se você consegue perceber o que te causou tanto problema, consegue agora perceber que pequenos ajustes e pequenas vitórias podem também gerar conquistas enormes no futuro. Por mais que pareça
um simples pequeno passo, uma simples pequena atitude, uma simples pequena tomada de ação, esse primeiro passo vai te levar a um sucesso muito grande. Pessoas que têm aí, por característica, né, ou denominação, de serem muito fechadas, sempre de mau humor, carrancudas. Experimenta, começando, falando bom dia para todas as pessoas que você se encontrar. Então, às vezes, sai de casa com a cara fechada, acorda cedo, né? Aí tenta abrir esse rosto, dar um sorriso e falar bom dia para o porteiro do prédio. Fala bom dia para o motorista do táxi, talvez. Bom dia para o porteiro da empresa, enfim. Talvez um simples ato comece a modificar na cabeça das pessoas a forma com que elas te enxergam. E se modifica na cabeça das pessoas a forma com que elas te enxergam, o efeito borboleta já está aplicado. Isso vai voltar até você e vai fazer com que você se sinta melhor, se sinta mais vivo, se sinta mais completo, mais pleno e sem ansiedade. Percebeu que agora, para você construir e viver, ter uma vida sem ansiedade, basta que você dê um passo, tome uma ação e não pare? Efeito borboleta. Não para mais. Tem muito livro de autoajuda falando sobre esse efeito borboleta, que simplesmente escolha um caminho, faça algo positivo e não pare mais. E tente sempre, por mais difícil que seja, achar a borboleta que vai reverter todo esse problema, esse processo, essa angústia, essa tristeza. Lembra que o problema é a solução. Procura aí o que você precisa construir de melhor nisso tudo. Faz sentido?